Olá, seja bem-vindo. Vamos seguir no nosso curso aqui agora falando sobre índices de ações. Vamos entender o que são esses índices, como eles funcionam e de que maneira eles podem ser úteis no nosso dia a dia, né, nas operações que nós realizamos na Bolsa de Valores. Bom, o índice, a princípio, ele é o quê? Na verdade, nada mais, nada menos do que um benchmark. O que é um benchmark? É um índice de referência. É um número que você usa para medir alguma coisa, para medir comparativamente, digamos assim. Então, se eu tenho uma carteira de ações, como é que eu sei se minhas ações estão tendo um bom desempenho ou não? Eu posso comparar com o índice, por exemplo, o Ibovespa. O que é o Ibovespa? O índice de desempenho aí das ações da BMF Bovespa, onde ele mede as principais ações dos ativos mais negociados do pregão da Bolsa. Então, se a minha carteira subiu 10% e o índice subiu só 5%, é um bom sinal, quer dizer que eu estou ganhando mais do que a média, porque o índice é uma média do que está acontecendo no mercado. Quais são então os objetivos? Basicamente, os principais são esses três. Primeiro, eles vão demonstrar a variação dos preços do mercado, quer dizer, o índice ele mostra se na média os preços estão subindo ou caindo. Quando a gente olha lá, a Bolsa de Valores esse ano já subiu 10%. O que é esse 10%? Isso quer dizer que, na média, as ações negociadas na Bolsa, medidas através desse índice, subiram 10%. Mas algumas talvez não tenham subido nada. Outras talvez tenham caído. Outras talvez tenham subido 15%, 20% no mesmo período. Então, veja, fazendo uma média ponderada, chega-se a esses 10% do índice. Então, ele mede a variação dos preços. O índice ele oferece um parâmetro para você avaliar a performance de carteiras, de portfólios. Carteiras de fundos, por exemplo. Como eu falei, você tem lá uma cota de um fundo de ações. Como é que você sabe se essa ação, essa cota, aliás, esse fundo está tendo um bom desempenho ou não? Comparando com o índice. Se o índice está rendendo mais do que o fundo, é porque o fundo não vem performando bem ou o contrário. Podem servir também como instrumentos de negociação no mercado de futuros, que você pode, por exemplo, através dos contratos futuros negociados na BMF Bovespa, comprar índice Bovespa, ou seja, você compra ou vende a variação desse índice dentro do mercado. O contrato futuro a gente vai abordar um pouco mais numa aula, numa das próximas aulas, mais adiante, mas basicamente são instrumentos onde você compra ou vende alguma coisa que você acha que vai cair ou vai subir, os contratos de commodities, ou financeiros, e aposta, digamos assim, num determinado cenário de alta ou de baixa e ganha dinheiro exatamente se acontecer o que você está imaginando. Então, essas basicamente são os objetivos aí principais do índice de ações. Essa movimentação, então, as movimentações diárias, essa correria, essa volatilidade do mercado, todos os dias é medida por vários índices, não é só o índice Ibovespa. O Ibovespa é o principal, o mais importante, vou falar um pouco mais sobre ele na sequência, mas existem vários índices dentro da BMF Bovespa. Então o índice, na prática, ele é o quê? Uma carteira virtual de ações. É como se você escolhesse, de acordo com os critérios estabelecidos por cada um dos índices, uma quantidade X de papéis e medisse o desempenho médio desses papéis. Então, você tem lá, por exemplo, o índice da construção civil. O que vai fazer parte desse índice? Obviamente, empresas ligadas ao setor de construção. E aí, o índice ele precisa definir critérios. Por exemplo, todas as empresas terão o mesmo peso ou aquelas mais negociadas terão um peso maior, como geralmente acontece, que tem mais negócios, que tem mais volume financeiro, o tamanho do setor, da economia, enfim, tudo isso acaba impactando no peso desse ativo dentro do índice. No mercado financeiro aqui no Brasil, no mercado de ações brasileiro, a gente tem vários índices. A gente tem o índice Ibovespa, como eu falei que é o mais importante deles, tem o IBRX 50, o IBRX, são duas variações do IBRX, os 50 são 50 ações mais negociadas da Bolsa, o IBRX 100 são as 100 ações mais negociadas da Bolsa. Depois tem outros, como o índice de sustentabilidade empresarial, o índice de telecomunicações, o índice de energia elétrica, setor industrial, consumo, imobiliário, que é o IMOB, o IGC, que é o índice de governança corporativa diferenciada, lembra que falamos em outra aula sobre governança? Então tem um índice que mede só as empresas que têm boa governança, tag along diferenciado,
Mid Large Caps, Small Caps, Valor Bovespa e Índice Financeiro. Esses são os principais índices hoje existentes na BMF Bovespa. Então veja que vários deles são setoriais, que a gente chama, por exemplo, imobiliário, consumo, industrial, telecomunicações, energia elétrica, enfim, são setoriais, são índices que medem o desempenho de ativos de determinado setor. E outros são mais abrangentes, são mais genéricos, como o IBRX e o próprio Ibovespa. Dentro do Ibovespa fazem parte quaisquer papéis, desde que tenham um volume grande de negócios e atendam aos critérios estabelecidos pelo índice. Quem estabelece os critérios é a própria BMF Bovespa. Bom, falando um pouco mais sobre o Ibovespa, então, o índice da Bolsa de Valores BMF Bovespa. Esse índice ele exige o seguinte: para fazer parte do índice, a ação tem que ter uma participação mínima no pregão de 0,1% do volume total. Ou seja, se uma ação tem uma negociação tão pequena a ponto de representar sobre o volume total da bolsa menos de 0,1%, ela não faz parte do índice. Outra regra, esse índice ele representa 85% do volume total negociado. Então, essas ações que fazem parte do índice somadas têm que chegar a 85%. O critério de ponderação é valor de mercado. Valor de mercado. O que é valor de mercado? É quanto vale o free float dessa companhia. O que é o free float? Free float é o preço, ou seja, o percentual das ações que estão em circulação no mercado. Então, por exemplo, eu tenho lá uma empresa que vendeu 50% das suas ações e 50% estão na mão do controlador. Então, ela tem um free float de 50%. Quanto vale essa fatia a valor de mercado? Ou seja, multiplicando a quantidade de ações pelo preço da ação, qual é o valor que se chega? Quantos milhões ou bilhões de reais vale essa empresa? Então, esse é o free float. Então, as empresas que têm um valor de mercado, um free float maior, têm um peso maior no índice, que o índice é feito de forma ponderada, como vocês estão vendo, inclusive, nesse gráfico aí de pizza, que está em cores justamente para destacar as empresas. A gente vê aí, nesse momento, esse aqui é o índice de abril a agosto de 2014. Veja, esse índice ele é atualizado a cada 4 meses. Então, ações que perdem importância, que perdem negociabilidade, ou seja, que passam a ter menos negócios, saem do índice, e ações que ganham negociabilidade entram no índice. Às vezes, uma empresa que está no índice fecha o capital, por exemplo, então ela acaba saindo. Por exemplo, a gente tem agora a Santander, com proposta de fechamento de capital. Se ela realmente fechar o capital, ela sai do índice. Outras empresas começam a ganhar força, começam a ganhar volume de negócios e entram no índice. Então, isso aí a cada 4 meses acontece. Você tem mudanças, normalmente não mudam muitos papéis, geralmente são os mesmos que permanecem, mas sempre tem 2, 3, 4 que entram ou saem. Nesse momento aqui eram 71 papéis. Geralmente em torno de 65 a 70 e poucas ações fazem parte do índice. Mais ou menos em volta aí de 68, 70 papéis, normalmente são os que compõem esse índice, o índice Ibovespa. Aqui a gente vê, nesse momento que vocês estão vendo nesse gráfico, o Itaú era a ação mais negociada, a de maior peso, portanto, dentro do índice. Petrobras, Petro 4, a segunda mais negociada, de maior peso, Bradesco a terceira, Ambev a quarta, depois Vale, Petrobras 3, Vale 3, a Brasil Foods, a Itaúsa, a Cielo, e por aí vai. Banco do Brasil, Ultra, Pão de Açúcar, Embraer, enfim, essas são as empresas mais importantes, mais negociadas no pregão da Bolsa, portanto tem um peso maior dentro do índice. Então, quando você tem um dia em que as blue chips sobem, que são essas companhias, a tendência é que o índice seja de fato de alta, porque elas puxam as outras para cima. Imagina, você pegar um Itaú, por exemplo, e pegar uma TIM, que tem uma participação bem menor, claro que se Itaú subir 1% e a TIM cair 1%, os dois não se anulam, não dá zero isso aí, porque Itaú vai puxar para cima, então vai ter uma alta considerável no índice por conta dessa movimentação. Histórico do Ibovespa. Aqui a gente tem um gráfico em dólar, esse gráfico é em dólar, não é em reais, do Ibovespa desde lá dos anos 60, mostrando o que vem acontecendo, qual é a evolução desse índice ao longo desse tempo todo. Esse gráfico é lá do site do Enfoque. Então é um gráfico em candles, mensal,
que tem uma escala logarítmica desde janeiro de 63 até maio de 2014. Na verdade, o índice Ibovespa foi criado em 1968. Só que quando ele foi criado, pegou-se o histórico dali para trás, né, de mais alguns anos, então por isso que começa essa contagem aqui desde 1963. Mas veja aqui, tem altos e baixos, né? Vocês podem ver no próprio gráfico, as áreas em vermelho ali são as tendências de baixa, são os períodos em que o mercado mais cai do que sobe. As áreas em azul são as tendências de alta, né? O mercado dá altas significativas muitas vezes. Veja que em 2008 teve uma queda significativa por conta da crise. 2009 recuperou, ela fez o famoso V, né? Caiu rápido, caiu com força, mas subiu na mesma velocidade na sequência, o índice Ibovespa. E de lá para cá vem fazendo uma tendência de baixa, digamos assim, uma tendência de médio e longo prazo que vem se estendendo. Esperamos que logo, logo reverta. E a rentabilidade acumulada. Se a gente comparar o Ibovespa com o CDI, o que acontece? Alguns papéis, alguns ativos, algumas ações rendem muito mais que o CDI em determinados períodos. Outras rendem menos. Na média, normalmente fica bastante parecido. Tá? O próprio índice Ibovespa, que é o que vocês estão vendo na tela aqui, nessa linha em vermelho, veja que nesse período aí de 2007, 2008, subiu muito, se afastou do CDI pra caramba, ou seja, quem investiu em bolsa ganhou muito mais dinheiro do que quem investiu em CDI. Em compensação, em 2008, a bolsa cai praticamente em linha reta, o CDI continua subindo, quem tinha dinheiro no CDI continua ganhando. Em 2009, a bolsa sobe com força de novo, ou seja, quem está na bolsa está ganhando dinheiro novamente, e o CDI continua o rumo dele, e aí depois vem fazendo uma tendência de baixa. Então, se a gente analisar, por exemplo, os últimos 10 anos, praticamente está quase empatando o CDI com o Ibovespa, dependendo do período que você olhar ali no detalhe, com uma pequena vantagem até para o próprio CDI. Se você olhar os últimos 4, 5 anos, o CDI está ganhando de vareio aí de lavada do Ibovespa. Agora, se você olhar, por exemplo, esse gráfico aqui de 2002 até 2008, pô, não dá nem para comparar. A bolsa foi muito mais forte, teve muito mais ganho do que o CDI. Então, só para resumir essa história, por isso que eu coloquei esse gráfico aqui, a bolsa é um mercado volátil, você sabe disso. Tá? Então, ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, ciclos de alta, ciclos de baixa, ciclos de alta, ciclos de baixa. O CDI também tem ciclos de alta e de baixa, mas o ciclo de alta e de baixa do CDI rende mais ou rende menos, mas ele sempre rende positivo. A bolsa não, a bolsa é diferente. Às vezes ela rende muito, às vezes ela rende pouco, às vezes ela rende nada e às vezes ela rende negativo. Tá? Então, bolsa é mercado de renda variável, portanto, tudo pode acontecer, diferente do CDI, onde você tem renda fixa. Alguns outros índices importantes, por exemplo, o IBRX 100, é o índice Brasil, é calculado também pelo Ibovespa, média de desempenho das 100 ações mais negociadas, aquelas mais líquidas. Veja, enquanto o Ibovespa está medindo 71 papéis e o Ibovespa não tem um número fixo de ações, de acordo com os critérios podem ser mais ou menos ações, aqui no IBRX 100 são 100 ações. Tá? E o IBRX 50, como o nome já diz, ele mede o desempenho das 50 ações mais negociadas. Então, na verdade, o IBRX 100 ele é um pouco mais abrangente que o Ibovespa, ele mede uma quantidade maior de ações, e o IBRX 50 ele mede uma quantidade menor de ações, ele concentra maior peso em menos papéis para se chegar ao índice, para se chegar ao cálculo, né, da rentabilidade. E o FGV 100 é calculado pela Fundação Getúlio Vargas, também o índice é bastante utilizado no mercado, ele avalia também as 100 empresas privadas não financeiras mais capitalizadas da BMF-Bovespa. Veja, o critério do IBRX 100 é as 100 empresas mais negociadas na BMF-Bovespa. E o FGV 100 ele mede as 100 empresas mais capitalizadas, ou seja, as que têm maior valor de mercado, as que têm maior patrimônio. É uma avaliação diferente. E algumas empresas são as mesmas, obviamente, elas se repetem, mas várias empresas são diferentes dentro dos dois índices. E os índices internacionais? Certamente vocês já ouviram falar da Bolsa de Nova York, da NYSE. Né? E lá em Nova York nós temos 3 importantes índices. A gente tem o índice Nasdaq, da Bolsa de Nasdaq, né? Que é uma bolsa de tecnologia, onde são negociadas as grandes companhias, né? Como Google, como Apple, como a Microsoft, como o Facebook, enfim,
essas companhias monstruosas aí que são negociadas lá na Nasdaq. Depois a gente tem o índice Dow Jones, que é um índice também da NYSE, que mostra o desempenho das 30 ações mais negociadas dentro da Bolsa Americana. E nós temos o S&P 500, que como o nome já sugere, ele mostra o desempenho médio das 500 maiores companhias americanas listadas em Bolsa de Valores. 500 maiores. Veja, o mercado de ações nos Estados Unidos é tão grande, é tão importante, que só o índice S&P ele tem 500 empresas na sua estrutura. Aqui no Brasil, a gente nem tem 500 ações negociadas na Bolsa, ou seja, estamos realmente nesse sentido bem distantes ainda do mercado americano. Mas quem sabe um dia a gente chega lá, né? Depois na Europa, a gente tem 3 grandes importantes bolsas na Europa, 3 grandes índices para os quais a gente normalmente olha para ver como é que está o desempenho da Bolsa no mercado internacional, das bolsas no caso, né? É o CAC em Paris, que é a principal bolsa, ali o principal índice é o CAC na Bolsa de Paris. DAX em Frankfurt, né? Frankfurt é um centro de negociações muito importante, mais importante que até que Berlim, que é a capital da Alemanha. E FTSE em Londres, que é o índice principal da Bolsa Londrina. Depois, lá no outro lado do mundo, a gente tem o índice Nikkei da Bolsa de Tóquio, uma grande bolsa também, né? O Japão aí, uma estrutura grande, um país forte, um país de primeiro mundo, obviamente tinha que ter uma bolsa também forte. E o índice de Xangai, Seco Composite, que é um dos principais também daquela região, né, lá do outro lado do mundo. A Austrália vem crescendo bastante, você sabe que, como nós até falamos no início da aula, o país com maior penetração, maior número de investidores per capita é a Austrália. A Rússia vem crescendo, o México vem crescendo, tem importantes índices também. E aqui na América Latina, vocês sabem que o Ibovespa é o principal índice, né? A BMF Bovespa é a principal bolsa. A BMF Bovespa hoje tem praticamente 80% do mercado de ações na América Latina, para vocês terem uma ideia como é fraco esse mercado nos demais países. Na Argentina tem alguma coisa, no Chile, na Colômbia, mas ainda são países também que estão engatinhando nesse mercado. Imagina os demais, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Equador e tal, são bolsas realmente muito fracas, ainda não tem uma representatividade importante dentro do cenário internacional, tá bom? Então vimos aqui nessa aula sobre índices, a importância dos índices, para que servem, como são utilizados. Quando ouvirem falar em Ibovespa, saibam que trata-se do principal índice da Bolsa de São Paulo. E quando vocês assistirem o jornal e vão ver lá o jornalista falando que a Bolsa de Valores de São Paulo hoje subiu 2%, saibam que quem subiu 2% foi o índice Ibovespa e não necessariamente todas as ações que são negociadas na Bolsa. Uma média ponderada que é feita a partir desses em torno aí de 70 papéis que vai dizer se a Bolsa está subindo ou não. Tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui então nessa aula. Obrigado pela audiência e espero você na próxima aula. Até mais!